Fala pessoal, como estão aí vocês? Tudo bem? Glória a Deus, amém, que bom. Estamos aqui hoje, mais um dia de Projeto ID Sem Fronteiras, nosso novo canal aqui, estamos no ar de novo. Queria pedir novamente para você, se inscreva no canal, né? Clica aí, mete o dedinho aí, compartilha, curte aí, faz aí um movimento para que o canal venha crescer. E hoje nós vamos ir de estudo bíblico, tá bom? Um estudo abençoado, um estudo de grande edificação para o nosso conhecimento de Deus. Amém? Vamos lá então. You told me you don't really do commitment, trust me. Paz, pessoal, vamos lá então. Vamos de estudo bíblico hoje, para a glória de Deus. O Antigo e o Novo Concerto. Você aí sabe qual é a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento? Se nós pararmos para observar, existem dois grupos de pessoas, né? Umas acreditam que o Antigo Testamento já passou, que Jesus veio, Jesus ressuscitou, ele cumpriu a lei e hoje nós não precisamos mais obedecer nada, nós podemos fazer o que quisermos e nós seremos salvos porque ele derramou o sangue dele por toda a humanidade. E o outro grupo é o grupo daqueles que creem, né, que sabem que nós precisamos andar em obediência, que nós precisamos manter uma aliança com Deus, né, mas que querem trazer as coisas do Antigo Testamento para o Novo Testamento, coisas, né, sacrifícios, né, algumas crenças, ou até mesmo algumas leis do Antigo Testamento que já não servem mais para nós hoje, já foram abolidas, né? Então existem aí, eu aqui ressaltei somente dois grupos. Os que creem que Jesus Cristo veio e morreu por todo mundo, pronto, acabou, tá tudo certo, todo mundo vai ser salvo. E o outro que crê e sabe, né, que nós devemos crer em Deus, obedecer, né, aos mandamentos do Senhor, amar o Senhor acima de tudo, o próximo como a ti mesmo, né, servi-lo com todo o nosso amor, com toda a nossa dedicação, e nós seremos salvos. Esses dois grupos existem, porém os dois grupos, né, que eu quis ressaltar aqui, eles, vamos dizer assim, que estão equivocados, essa é a palavra, né, porque nós temos a Bíblia, segundo nós, né, que lemos, que nós entendemos que ela é o manual, né, do ser humano. A gente costuma falar o manual do crente, mas ela é o manual para o ser humano se transformar filho de Deus, né? Então, nós vamos ver aqui hoje, basicamente, algumas diferenças do Antigo e do Novo Concerto, amém? Glória a Deus. Então, baseado no livro, né, na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 6, aonde vai dizer que Jesus ele alcançou o melhor ministério, ou seja, que o sacerdócio dele, né, foi melhor do que o sacerdócio do Antigo Testamento. A carta aos Hebreus também descreve muitos aspectos, né, do Antigo e do Novo Concerto, né, o propósito, inclusive, né, do escritor da carta era fazer esse contraste entre Antigo e Novo, né, para poder a gente descobrir o que era necessário no Antigo e o que é necessário no Novo, aliás. O que era necessário no Antigo, que não é mais necessário no Novo. O que era necessário no Antigo, que continua sendo necessário no Novo Testamento. Então a carta aos Hebreus ela vai demonstrar muito bem, né, como esses aspectos do Antigo também Testamento demonstravam e prenunciavam até mesmo o sacrifício vicário na cruz do Calvário, que é o sacrifício de Jesus na cruz. Os sacrifícios, né, prestados de animais, né, todas as leis sacrificiais do Antigo Testamento, leis civis, né, elas tinham propósitos determinados por Deus. E eu queria destacar aqui três propósitos, né, dos sacrifícios do Antigo Testamento. Só três eu queria pontuar. Que o primeiro ensinamento, né, do sacrifício prestado
no Antigo Testamento, era para que o povo de Deus aprendesse a gravidade do pecado e tivesse o entendimento que o pecado separava o pecador de Deus e que era necessário o derramamento de sangue, era necessário o sacrifício para que pudesse se aproximar novamente de Deus, para que pudesse se manter na presença e se manter dentro da aliança que Deus fez com o seu povo, para que houvesse bênçãos em suas vidas, para que houvesse comunhão com Deus, para que tivessem paz e prosperidade. Então ali Deus ele requeria do seu povo no Antigo Testamento que obedecessem às leis, né, que se comprometessem a obedecer às leis, tanto civis como sacrificiais, quanto morais, né, que são os 3 grupos de leis, né, leis morais, leis sacrificiais e leis civis. Então era preciso se obedecer a essas leis, todas elas, para se ter um relacionamento com Deus, para se ter e obter as promessas e as bênçãos de Deus naquele tempo. Então, os sacrifícios tinham essa função de ensinar, né, ao povo que o povo estava separado de Deus, que o povo precisava se reconciliar com Deus. E Deus instituiu, Deus ele criou, né, um sistema sacrificial para que viesse tipificar ou prenunciar o sacrifício que Jesus iria prestar, né, a toda a humanidade, em remissão dos pecados. Então Deus ele criou esse sistema de leis para que o povo pudesse aprender, né, com a lei que estava separado dele, que precisaria de alguns requisitos para que pudesse tornar para o Deus deles, né? Esse era o primeiro princípio. O segundo princípio, não, me perdoe, o primeiro ensinamento, aleluia, o primeiro propósito, aliás, da lei sacrificial. O segundo propósito da lei sacrificial era prover um meio para Israel chegar-se a Deus, mediante a fé e a obediência e o amor. Então, os sacrifícios ali naquele tempo, eles tinham essa função de ensinamento, né? Essa função de criar um meio ali para que o povo se achegasse a Deus. Então foram criadas as leis para que o povo se achegasse a Deus. Mas para isso era necessário obediência e amor, né, à lei de Deus. Terceiro, indicar ou prenunciar o sacrifício perfeito de Cristo pelos pecados da raça humana. Então nós observamos aqui que no Antigo Testamento, para se ter um relacionamento com Deus, para receber as promessas e ser abençoado por Deus, era necessário prestar cultos sacrificiais, era necessário sacrifício de animais, derramamento de sangue de animais, e todo um ritual, um sistema sacrificial que levava a compreender que Deus iria enviar o Cordeiro para morrer de uma vez por todas pela humanidade e para reconciliar o povo de Deus com Ele, e assim estabelecendo essa aliança, né? Então esses 3 ensinamentos, as leis sacrificiais ou o sacrifício, eles exerciam naquele tempo, né? Ensinava o povo se achegar a Deus, ensinava o povo o perigo de permanecer pecado, separado de Deus, e indicava também que aquele povo ali, a promessa de salvação iria se cumprir, né, na vida de cada um deles. Jeremias profetizou que num tempo, aleluia, que num tempo futuro Deus faria um novo concerto, um melhor concerto com o seu povo. Então Deus ele usa o profeta Jeremias, né, para profetizar a respeito, né, dessa nova aliança, de um concerto melhor, né, de um concerto definitivo, porque no Antigo Testamento, para você manter a sua comunhão e a sua relação com Deus, para você poder estar perto e permanecer com Deus, recebendo as suas bênçãos, era necessário que todo ano
o sacerdote fosse oferecer um sacrifício pela sua vida, pela vida do povo, né? Fosse oferecer sacrifício de agradecimentos, enfim, né? Uma série de sacrifícios ou de rituais tinham de ser prestados todo ano para que você pudesse manter a sua comunhão com Deus, né? Era necessário derramar-se sangue, tudo isso indicando já para Jesus, indicando que Jesus viria, que ele seria o Cordeiro Pascal, que redimiria o pecado do mundo, né? Como João falou. E Deus ele usa Jeremias, né? Para profetizar que um tempo futuro Deus faria um novo concerto, um melhor concerto com o seu povo. Jeremias 31 ao 34. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Jeremias 31, do 31 ao 34, diz assim: E eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com os seus pais ou com os antigos, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém mais a seu irmão, dizendo: Conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Glória a Deus. Então Jeremias ele já falava naquele tempo a respeito de um novo concerto, um concerto onde Deus colocaria as suas leis dentro do coração do homem. Por quê? Porque a lei no Antigo Testamento exigia, como eu disse, as leis civis e as leis sacrificiais, além dos mandamentos, né? Eram como mandamentos também, aliás. E aquele que cumprisse aquelas leis ali era tido por homem de Deus, era tido por alguém que tinha aliança com Deus, que vivia debaixo da presença, do poder, da proteção de Deus. Mas a lei ela não tinha capacidade de transformar o interior da pessoa. Ainda era necessário aperfeiçoamento, era necessário algo a mais, de forma que Deus ele fez essa promessa de um novo concerto, um melhor concerto, ou seja, uma melhor aliança, onde Deus iria colocar dentro do seu povo a sua lei, e aquele povo iria ali o adorar em espírito e em verdade, e iria servir ele por fé, por amor e por graça, e não somente por obter promessas, por obter a salvação, mas ali Deus iria ensiná-los a amá-lo verdadeiramente, e ele seria verdadeiramente adorado. Hebreus capítulo 8, do 8 ao 12, vai dizer: Porque repreendendo, diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a sua casa, a casa de Judá, estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com os seus pais, nos dias em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Aleluia. Então, todo aquele sistema
de sacrifícios, de leis, né, algumas civis, todas aquelas leis ali eram para ensinar o povo a se aproximar de Deus, para ensinar o povo a servir a Deus com o coração, com a alma, porque já lá em Levítico 18, se não me falha a memória, Deus ele já fala a respeito de amar o próximo como a ti mesmo. Então ali já existia graça, ali Jesus ele já vivia, né? Jesus ele já exercia ministério, aleluia. E Deus envia Jesus para aperfeiçoar essa aliança e trazer uma nova aliança, de forma que algumas coisas do antigo concerto ficaram para trás, né? Como eu disse a respeito de alguns grupos que ainda trazem coisas do Antigo Testamento para nossos dias de hoje, coisas que eram simbólicas no Antigo Testamento, e já hoje no Novo Testamento já não tem mais valor algum para a nossa fé, né? A fé cristã. Então Jeremias ele foi um profeta que falou a respeito dessa mudança, dessa transformação. Deus ele prometeu que faria um novo concerto com todo o seu povo, feito por Jesus Cristo mediante a sua morte e ressurreição. Se Deus ele ali prometia fazer um novo concerto, era porque aquele concerto antigo estava velho. Ele já não tinha mais a eficácia necessária, ele já não cumpria mais com o propósito que Deus tinha na vida do seu povo, né? De forma que Deus ele já sabia que necessário iria ser em um tempo futuro aperfeiçoar, né? Instituir um novo concerto, né? Concerto esse que também daria vazão para que os estrangeiros, né, pudessem também se achegar e fazer parte dessa aliança em nome de Jesus. Então, durante, né, essa promessa que Deus ele fez, né, do novo concerto, né, mediante a fé em Jesus, né, o concerto novo era necessário, porque o antigo ele já não era mais adequado, ele estava inadequado. O antigo foi escrito em pedra, o novo seria escrito no coração do povo de Deus. Deus ali promete que colocaria as suas leis dentro do coração do povo, que o povo obedecesse ele de coração e fosse o seu povo, fosse o Deus do seu povo, aleluia. Porque o Espírito Santo habitaria nos fiéis. O novo seria acompanhado de poder e graça suficiente para que todos vivessem em retidão diante de Deus. No antigo concerto, era impossível se cumprir aquela lei. Era impossível cumprir todos os requisitos, né? Era necessário que fosse derramado sangue de um animal inocente todo ano, para que pudesse ser redimido, perdoado os pecados. Mas Deus ele queria aperfeiçoar isso, ele queria fazer isso de uma vez por todas. E ele vai e faz a promessa de que Jesus, né, o Messias, aquele que ele já havia prometido que viria um profeta, né, que instituiria esse novo concerto, um concerto melhor, que por meio do Espírito Santo que habitaria nos fiéis, o Espírito Santo que habitaria no seu povo, iria lhe dar graça e poder suficiente, né, para viver em retidão diante de Deus. Então, a necessidade de sacrifícios, a necessidade de derramamento de sangue de animais, a promessa que Jeremias traz, diz que essas leis já não teriam mais valor. Essas leis já não precisariam mais ser seguidas, porque o próprio Jesus ele disse que veio cumprir a essas leis, que ele veio exercer o seu ministério e cumprir a lei, e derramar o sangue dele de uma vez por todas, e partindo dali, né, da consumação
do sacrifício de Jesus na cruz, muitas coisas mudaram, né? Não é da forma que alguns também pensam que Jesus fez, todo mundo é salvo, pronto, acabou. Também não é assim. Mas também nós não podemos trazer coisas do Antigo Testamento para o Novo. Aquilo que ficou para trás ficou. Não existe mais sacrifício que possa levar você aos céus, te perdoar. Não existe mais sacrifícios de animais. Hoje existe sacrifício vivo, né? Que somos nós que sacrificamos a nossa própria vontade, o nosso eu, para poder servir e fazer a vontade de Deus. Porque hoje Ele nos dá poder por meio do seu Espírito, né? Para nós obedecermos e termos essa aliança com Deus e sermos fiéis a ela. Então, como eu ia dizendo no princípio do estudo, que eu queria deixar 20 minutinhos, 25 minutinhos para a gente falar por partes. Então hoje eu encerro aqui a primeira parte, lembrando você aquilo que foi falado, que o Antigo Testamento ele era uma sombra do Novo, né? Que ele era uma preparação para o Novo Testamento, que ele era importante para ensinar o povo de Deus, né? Que o pecado gerava morte, distanciamento de Deus. Ele era para ensinar o povo de Deus, né? Um meio para se achegar a Deus, que era abandonando o pecado, que era sendo purificado do pecado, e indicar também para o povo que iria sim, Deus iria consumar uma obra redentora perfeita, que já não mais ia necessitar de sacrifícios de animais e de todos aqueles rituais, né, de sacrifício e algumas leis civis também daquele tempo. Então hoje nós encerramos aqui a parte 1. Eu espero que você possa ter entendido até aqui o que o estudo nos proporcionou, né, que é entender que muitas coisas do Antigo Testamento já não servem mais para nós no dia de hoje, em questão de sacrifício, de leis sacrificiais e até civis, algumas delas, porque nós já vivemos outros tempos, né? Mas os mandamentos, né, de Deus, as leis morais de Deus, elas permanecem. E nós iremos continuar esse estudo, tá bom? No próximo vídeo. Então aqui eu encerro, né, o Antigo e o Novo Concerto, parte 1, né? Eu concluo aqui e logo estaremos dando continuidade no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe, espero que até aqui você tenha gostado e entendido. E vamos lá até a próxima, que eu já vou fazer em nome de Jesus Cristo. Amém?